O que as pessoas podem esperar, tanto no Brasil como na América Latina, é cada vez mais a gente aumentar a nossa participação de mercado. Felizmente, a gente é líder de mercado onde a gente está presente, né? Em todos os lugares que a gente está presente, a gente é líder de mercado. Olá, seja muito bem-vindo ao Vioral Podcast, uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Aqui celebramos 8 anos de histórias incríveis e insights profundos com executivos e empresários da indústria da saúde. Em cada episódio, buscamos conectar mentes brilhantes e oferecer uma conversa autêntica, empática e divertida, que inspira e transforma. Queremos que você se sinta parte dessa jornada. Acompanhe a gente no Instagram, compartilhe suas ideias e descubra os bastidores do universo da saúde. Prepare-se para mergulhar em experiências que vão iluminar seu dia e estimular sua curiosidade. Fala, ouvintes do Vioral! Hoje a gente tem um convidado especial que vive e respira esse setor. Ele tem um currículo impressionante, com passagens por gigantes da indústria farmacêutica, biotecnologia e dispositivos médicos, e hoje está na frente da Coloplast na América Latina. Ele vai falar um pouquinho disso. Além de liderar um time que transforma vidas diariamente, ele também está à frente de grandes desafios, como a ampliação do acesso a essas tecnologias aqui no nosso país. Eu queria desejar muitas boas-vindas ao Vioral, Mauro Locke. Mauro, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Prazer em estar aqui com você. Satisfação em poder compartilhar alguma coisa da minha trajetória aí e das minhas experiências com você e com quem vai assistir o nosso podcast aqui. Eu me senti mais jovem para falar, porque são 34 anos. 34? Né? 34, eu tive 2 anos antes de entrar na indústria, eu tive 2 anos trabalhando em hospital, né? Foi pela faculdade, então são 34 anos, mas enfim, é bastante tempo de qualquer jeito. É bastante tempo. Agora, 34 anos, estão corrigindo o número. Você ainda se surpreende com algo ou já viu de tudo, Mauro? Cara, eu te diria que me surpreendo sim. A gente está vivendo um momento, acho que bastante diferente, né? Com uma nova geração que já chegou, né? Com expectativas diferentes. Então, acho que todo aquele modelo que a gente tinha no passado de gestão de pessoas, de gestão da empresa, vem mudando, né? Então, sim, a gente se surpreende, né? A gente se surpreende e tem que se atualizar, né? Tem que se atualizar. Então, e que bom que a gente se surpreende, né? Porque isso faz com que a gente não fique numa zona de conforto, né? E não ache que as soluções do passado, elas vão ser aplicáveis e úteis agora no presente, né? A gente tem que estar toda hora customizando e ajustando, e essa é a parte gostosa do trabalho, né? E Mauro, assim, olhando tua carreira, né? Se você olha lá, 20, 25 anos atrás, lá no início da tua carreira, a coisa não é a mesma? Não é relação com o cliente, a força de vendas fazendo essa relação e a gente tentando criar acesso para medicamentos, devices, assim que te surpreende, porque quando a gente olha o histórico, ainda continua muito forte isso, né, Mauro? Eu acho que assim, a base do negócio continua a mesma, né? Na minha opinião. Produto bom, de qualidade, um respaldo clínico, você trabalhar com o target de clientes e de prescritores o melhor possível, você ter um pessoal, uma força de vendas bem treinada, né? E um produto com um preço adequado. Então, a chance de você ter sucesso é grande. Sim. Esse é o modelo, né? No passado, a questão de acesso ela não era tão evidente ou necessária como é hoje. E por que, na minha opinião, não era? Porque a gente, há 25 anos atrás, se a gente for pensar, a gente tinha muito pouco produto de alta tecnologia ou de biotecnologia ou produtos biológicos ou medical device de alto custo. E isso veio acontecendo ao longo desses 25 anos. Então, hoje, essa parte de acesso talvez seja, se não a mais importante, uma das mais importantes, né? Para a gente atuar hoje. Então, essa para mim é uma grande mudança. E o que eu te falei, outra mudança que para mim é bastante clara, o perfil do profissional, né? Então, por mais que a espinha dorsal seja aquela que eu falei antes, mas hoje a gente tem canais e veículos de comunicação muito mais sofisticados, né? Eu me lembro que quando eu era representante de vendas, tinha que preencher fichinha à mão, no papel, e hoje isso não existe há muito tempo, e hoje a gente tem várias formas de fazer esse acompanhamento, né? De visitação, a própria relação com o cliente, né? Então, eu diria que o conceito continua o mesmo, o que mudou é que hoje a gente tem muito mais tecnologia e muito mais suporte
para fazer o trabalho do dia a dia, né? Sim. O que te fez, agora olhando para trás, Mauro, como é que você entrou nesse setor? Você se formou na área da saúde? O que foi paixão desde o começo? Ou você caiu de paraquedas? Essa pergunta é bem interessante, porque tenho um irmão que trabalha na indústria farmacêutica até hoje, e sempre trabalhou na indústria farmacêutica. E o meu pai trabalhou também durante 33 anos na indústria farmacêutica. O irmão mais velho, pelo que eu tô entendendo. Mais velho. E nós morávamos, né? A família morava junto e eu convivia com os dois, e os dois sempre com aquelas conversas do ramo farmacêutico. E eu na faculdade comecei a fazer enfermagem, né? Aquela coisa de o sonho de ser médico não realizado. Então eu vou para enfermagem, que é mais fácil. Né? E aí, depois de 1 ano e pouco, eu vi que enfermagem não era para mim. Não era para mim, uma profissão assim de muito valor, mas que eu não tinha dom para aquilo. E aí eu resolvi fazer administração hospitalar, né? Comecei a cursar administração hospitalar e aquele sonho, aquela ideologia de que não, eu quero administrar um hospital porque eu quero contribuir com o sistema de saúde. Era bem esse o pensamento, né? Essa era a ideologia. Só que aí eu olhava para dentro de casa, as conversas que eu escutava dentro de casa era só indústria farmacêutica. E escutava muita coisa boa da indústria farmacêutica, né? E eu resistia muito, né? Porque tanto meu pai como meu irmão, eles traziam oportunidades para eu ir para a indústria, e eu resistia muito e queria ser diferente, né? Até que um belo dia eu estava na faculdade e vi um anúncio da Eli Lilly para contratar estagiários, né? Um projeto para estagiários para visitar residentes. Eu peguei e apliquei para o processo e fiz todo o processo de seleção para ser estagiário. E aí, para minha surpresa, quando me chamaram para dar o resultado final, me fizeram uma proposta para já entrar como representante de vendas. E aí minha vida mudava por completo, porque na faculdade eu era um bolsista que ganhava um salário mínimo por mês, né? E aí fui ser representante de vendas da indústria há 30 anos atrás, e a indústria remunerando super bem, né? Então, para mim foi uma mudança gigante. E aí eu cheguei em casa e falei, olha, eu vou trabalhar na Eli Lilly, né? Daí os dois ficaram assim, meu pai trabalhava na Merck, meu irmão trabalhava na época na White, e eu entrei numa empresa que, bem ou mal, era a menina dos olhos de muita gente, né? E então foi aquela alegria geral, mas eu caí de paraquedas, entendeu? Tentaram me levar por muito tempo e eu resisti, e aí depois eu entrei de paraquedas. E aí comecei como representante de vendas, e aí foi indo, e eu tô aqui hoje com toda essa trajetória, mas esse foi o começo. Você enveredou pro marketing de representante, você foi para marketing, produto, ou não, você foi para outra área? Foi super interessante, né? Porque eu digo que eu acho que eu tive sorte de trabalhar numa empresa que treina muito bem e que dá oportunidades e que leva a carreira como uma coisa bem a sério, né? Então, eu era no Sul, né? De representante, eu vim morar em São Paulo, aí vim como assessor de marketing, aí fui assessor de treinamento de vendas, aí voltei para o Sul como gerente distrital, aí voltei para São Paulo como gerente de produto. Enfim, eu posso dizer que em 13 anos que eu fiquei na Eli Lilly, eu passei por todas as posições de vendas e marketing, né, que a empresa tinha. Então, foi a minha base, né, em termos de marketing e vendas, né. Depois quando eu saí de lá, é que eu comecei para funções mais de gestão de P&L e estratégica, né. Mas a base de marketing e vendas se deu lá, né. Aí, Mauro, foi uma coisa assim, quando você entrou na indústria, eu sempre faço essa pergunta para quem chega nos níveis mais altos, né? Essa Coloplast não é a primeira empresa que você lidera e é head, mas as outras também. Tava no teu escopo, você falou assim, cara, agora que eu entrei, eu vou trilhar um caminho para ser head dessa empresa aqui um dia. Isso tava no teu escopo desde o início? Porque eu tenho essa curiosidade para saber como que as pessoas chegam nos cargos mais altos. Não estava. Eu entrei e na época assim, o meu pai era gerente regional na época, né? Na época que os gerentes regionais, eles tinham muito poder, as empresas todas tinham 4 ou 5 regionais, com vários escritórios, a dinâmica era outra. Então, quando eu olhava para dentro de casa, eu olhava com muita admiração e falava, putz, tomara que um dia consiga ser regional, porque é uma posição pesada e importante. Mas o meu objetivo imediato era o quê? Eu vou ter que ir para São Paulo para conseguir me desenvolver, né? E aí, então, o meu objetivo inicial era passar numa peneira gigante entre todos os representantes para conseguir um cargo de assessor em São Paulo. Esse era o meu objetivo, não tinha grandes ambições na época. E isso aconteceu, né? Aí depois de ir para São Paulo como assessor,
putz, então eu acho que dá para eu ser um gerente distrital, né? Então eu comecei a testar, né? Fui começando a gostar dos passos, né? Então, assim, eu não tinha planejado, não, eu quero ser o head dessa empresa ou de qualquer outra empresa. Eu sempre estava muito focado no próximo, no qual que seria o próximo passo, uma preocupação de ver se eu conseguia preencher os requisitos para aquele próximo passo. E as coisas foram acontecendo, e aí é o que eu te falo, assim, felizmente numa empresa que o processo de encarreiramento ele é muito formal e levado muito a sério. Então eu consegui passar por tudo isso, né? A empresa me ofereceu isso, né? Então eu sempre fui focado muito no próximo passo. Mas depois de um certo tempo para frente eu comecei a ir. Não, eu acho que eu posso aspirar a algo maior, né? Mas isso veio com o tempo depois. Quando que foi que te deu esse clique, Mauro? Que você falou assim, opa, dá para eu trilhar um caminho de chegar... Assim, foi um clique que te deu... Foi um feedback de alguém que falou, Mauro, vai nesse caminho ou faz isso que você chega lá, assim. Eu quero entender quando que as pessoas têm esse start de começar a pensar que dá para chegar lá. Bom, primeiro quando você vê outros conseguindo, né? Você fala outros pares seus. Outros pares conseguindo e você começa a comparar as suas habilidades, a sua experiência, então você começa a ver que não, eu acho que eu também consigo dar esse próximo passo, né? Mas para mim o que foi marcante foi uma movimentação de sair de uma empresa e ir para outra. Porque quando eu fui convidado para sair da Eli Lilly para ir para Baxter aqui no Brasil, aí sim eu tive um insight, né? Porque eu estava saindo de uma posição de gerência de marketing e vendas e fui convidado para uma posição de gerente de unidade de negócios, ou seja, aí já com responsabilidade por P&L. Então, quando eu vi que o mercado me chamou para uma posição onde já incluía P&L, eu falei, opa, tem algo a mais aqui que eu não tinha identificado antes em termos de potencial. E aí, quando eu fiz esse movimento, e é isso que eu queria falar para você antes, ou seja, a minha passagem pela Eli Lilly foi a minha grande escola, Sim. E depois que eu saí da Eli Lilly, que eu dei esse próximo passo, aí minha carreira começou a ter uma dinâmica completamente diferente e muito mais rápida. E aí sim, em cargos de alta gestão e cargos mais estratégicos, né? Você sabe que tem uma coisa, Mauro, bom, como eu falei, a gente entrevistou mais aqui de 100 executivos, vamos colocar assim, mas muito mais. E é inacreditável quando as pessoas são lilianas, como hoje elas estão ocupando algum cargo do alto escalão na indústria farmacêutica. O que o Lilly tinha de diferente que criou essa geração de talentos que a gente está vendo aí no Brasil? Cara, todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. É uma empresa que eu tenho no coração até hoje. E eu acho que na época, eu acho que era uma combinação, tá? A área de recursos da empresa, ela trabalhava muito forte essa questão do orgulho de estar na empresa, né? De representar a empresa. Isso é uma coisa muito forte. Mas, em paralelo, uma empresa que tem um currículo de formação na área de vendas, na área de marketing, na área de gestão, um currículo muito forte e que eu acredito que continue assim. E, ao mesmo tempo, em paralelo, planos de desenvolvimento e de carreira bastante formais e que a empresa levava a sério. E eu acho que leva a sério ainda hoje, entendeu? Então, as pessoas que apresentavam potencial e estavam dispostas a se dedicar a passar por toda essa capacitação, todas elas se formaram muito bem. E é o que você falou. Hoje a gente tem N exemplos de pessoas que estão em outras empresas em posição de alta gestão. Então, assim, eu diria que é uma empresa que forma muito bem. Você acha que hoje o mercado mudou, as empresas não têm mais tanto esforço? O que está acontecendo hoje que é diferente do que a Lilly fazia? Olha, se você for pensar que os ciclos são muito mais curtos, né? Hoje dificilmente você vê alguém ficando 13, 15 anos numa empresa, né? Então, na minha opinião, depende muito mais da sua formação individual, acadêmica, e aí você se insere no contexto de uma empresa, com uma outra cultura, com um sistema de carreira, de desenvolvimento, mas que você surfa essa onda 1 ou 2 anos, daqui a pouco você sai para uma outra empresa para pegar uma outra oportunidade. Naquela época, as coisas eram mais, diria assim, elas eram mais estáveis e menos dinâmicas, né? Hoje não, o mercado é muito mais dinâmico. E eu acho que uma outra coisa que mudou é o seguinte, né? Até mesmo aqui na Coloplast, né? A gente fala que o desenvolvimento de carreira das pessoas, ou o desenvolvimento profissional, depende de 70% da pessoa, em termos, em relação a buscar o seu desenvolvimento, a sua formação acadêmica ou a sua formação suplementar, né? 20% a empresa oferece em termos de capacitação, treinamento, e 10% a pessoa recebe do seu supervisor.
Antigamente, ou naquela época, eu te diria que era 70% a empresa te oferecia. E você era obrigado a passar por isso. Sim. Porque para você sobreviver em posições de marketing e vendas na época, você tinha que fazer aqueles cursos todos. Você não tinha opção, né? E hoje a gente vê o benefício de tudo isso. Hoje a coisa é muito mais dinâmica e depende muito mais do profissional. Perfeito. Agora, eu sempre gosto de ouvir os erros, mas também eu quero entender as lições. Assim, Mauro, tantos anos na indústria farmacêutica, o que você diria que são as grandes lições que a indústria te ensinou? Eu diria que, assim, tanto a Pharma como a Medical Device, eu acho que o aprendizado é bastante grande. Primeira coisa, é um mercado, são empresas que têm uma visão estratégica bastante grande, bastante apurada, né? E, ao mesmo tempo, dependem muito da execução dessa estratégia. Então, o resultado é basicamente uma consequência de uma execução muito boa, de uma estratégia assertiva. Então, é um mercado que trabalha muito em função de estratégia, né? Não é um mercado que trabalha com base na sorte, não. Tudo é muito bem planejado, né? E esse é um grande aprendizado, né? Ou seja, você desenvolver uma estratégia e focar bastante na execução, ou seja, ter uma visão de longo prazo, garantir uma execução, enfim, acho que esse, para mim, isso é uma marca registrada, né? São empresas muito bem preparadas do ponto de vista estratégico, né? É muito diferente, Mauro, sei que teve os dois lados, porque às vezes as pessoas não têm essa noção. Pharma e Device, às vezes, coloca tudo num bolo só. É diferente liderar uma e outra? É diferente porque as farmas, as multinacionais, né, gestão de marca é muito mais rígida, pelo posicionamento de marketing global, então você tem pouca flexibilidade no mercado local de fazer o que você acha que é o melhor. Você recebe os pacotes estratégicos ou as estratégias de marca, eu diria que 90% pronto, e você tem 10% de chance de customizar alguma coisa, né? Na Pharma Retail, como eu posso dizer assim, qualquer mudança estratégica que você faz, você vai ver o resultado em vendas ou em prescrição, você vai ver daqui a um mês ou dois, né? Na área de Medical Device, você tem muito mais liberdade para definir as estratégias em cada país, muito mais liberdade. Na área de Medical Devices, as condições comerciais e o modelo de negócio, eles fazem diferença ao ponto de você ver os resultados em uma semana ou duas. Então, é muito mais dinâmico e muito mais nervoso. Medical Device, eu diria que é muito mais nervoso do que Pharma, porque Sim. A reação do mercado ela é muito mais rápida, é muito mais dinâmica comparado com a Pharma. E Medical Device, dependendo do produto que você vende, se você trabalha com equipamento, né, você ainda tem a variável de trabalhar com capital, com equipamentos de alto custo, que exigem da empresa um working capital ou investimento em máquinas, e isso a Pharma também não te oferece em termos de experiência. Sim. Então, são modelos bem diferentes e dinâmicas muito diferentes. Mas eu diria que a combinação das duas é muito bacana, porque a Pharma te dá muito dessa questão de planejamento de longo prazo, gestão de marca, marketing, e Medical Device te dá muito a questão de gestão de P&L, de fluxo de caixa, e agilidade de visão estratégica, de alterar rumo. Ter as duas experiências é muito interessante. A gente falou da Coloplast no começo, Mauro, as pessoas vão estar só nos ouvindo aqui, não estão vendo, mas eu tô olhando aqui por trás os quadros da Dinamarca, que eu queria que você falasse um pouquinho da Coloplast aqui, que é uma empresa dinamarquesa, não é nova aqui no Brasil, mas para quem não conhece, qual que é o foco de atuação? Me explica um pouquinho quem que é a Coloplast no Brasil e no mundo. A Coloplast no Brasil tem 25 anos já, não é uma empresa nova não. No mundo tem mais de 70 anos, né? A história dela é uma história muito bonita, né? Uma empresa que foi formada a partir da necessidade de uma pessoa. Tanto é que nos nossos vídeos institucionais sempre aparece a foto de uma enfermeira dinamarquesa chamada Elise. A Elise, dinamarquesa, tinha uma irmã que teve um câncer coloretal e, como consequência, teve que fazer uma cirurgia e teve que fazer um estoma, né? Criar um estoma, né? Porque ela perdeu a capacidade de evacuar. E aí fez o estoma, e aí o estoma nada mais é do que uma parte do intestino que fica externa, externalizada no abdômen, né? E as fezes saem por ali.
E aí a Elise, vendo a irmã dela em casa, com aquele estômago, com aquela situação, uma situação que impacta, né, do ponto de vista social, do ponto de vista de vaidade, autoestima, tudo isso, Sim. ela desenvolveu uma bolsa plástica para colocar no abdômen da irmã, né, para a irmã levar uma vida um pouco mais digna. E aí ela apresentou essa bolsa para um casal de engenheiros, um casal dinamarquês de engenheiros, e esse casal fundou a Coloplast e desenvolveu a primeira bolsa de ostomia. Então, essa é a origem da empresa. É uma empresa que a missão dela é tornar a vida das pessoas que têm necessidades íntimas de saúde, tornar a vida mais fácil. Para quem entende do que é viver com um estômago, os nossos produtos, eles tornam a vida de uma pessoa muito mais fácil e devolve a dignidade e reintegra a pessoa na sociedade. A mesma coisa, a linha que a gente tem de catéteres para continência urinária, né, para pessoas que têm lesão medular. Enfim, a gente tem 5 linhas de produtos, mas é uma empresa que se originou do cuidado de pessoas, do cuidado com pessoas. Então, hoje, a gente vive essa missão da empresa no dia a dia, que é basicamente ajudar pessoas a ter uma vida melhor, né, com situações de saúde que não são as mais fáceis de conviver. Então, você está numa cadeira de roda, você não consegue urinar, você não consegue evacuar, você tem um câncer que está com um estômago, você tem toda essa questão de como é que você armazena as fezes, não tem vazamento, né? A gente tem uma linha para quem tem amputação de faringe ou laringe por questão de câncer, então a gente tem toda uma linha, né, dos filtros, das próteses vocais, a gente devolve a capacidade da pessoa de se comunicar e também até de reeducar em termos de respirar. Tem uma linha de endurologia e de próteses penianas e também tem uma linha de cuidado de feridas. Então são 5 linhas de produtos, a gente tem as 5 dessas linhas no Brasil, as 5 linhas estão presentes no Brasil. Nem todas as linhas estão presentes em todos os países da América Latina, mas a ideia é trazer, né? Então, assim, a Coloplast é muito focada nesse mercado que a gente diria que é um mercado de doenças crônicas ou de estado crônico. Uma pessoa com estoma, ela vai continuar com estoma. Alguns são temporários, mas a grande maioria fica com estoma por anos. A pessoa que tem a prótese na traqueia também vai ficar pro resto da vida com ela, né? A pessoa que usa o catéter, a grande parte delas vai usar para o resto da sua vida, né? Então, a relação da gente com os usuários ela é muito próxima, né? Porque a gente trabalha no dia a dia com eles e os nossos produtos são usados no dia a dia, né? Impactam a qualidade de vida da pessoa. Então, essa é a característica da empresa, né? Uma empresa que foi originada pensando no cuidado com as pessoas. E até hoje a gente vive isso, né? É uma empresa extremamente focada, essa coisa de focar na experiência do paciente, né, Mauro? Total. Porque isso é extremamente fundamental. Como que é a cultura dinamarquesa, Mauro? Você já tinha experiência com isso? Como é que foi para você? Bom, a minha formação inteira é em empresa americana, né? Sim. Então, essa está sendo a minha primeira experiência com cultura europeia e que eu diria que dentro da cultura europeia, a cultura dinamarquesa ela é singular, né? É uma cultura que respeita muito o funcionário, respeita muito as pessoas, o ser humano. Não é da boca para fora que buscam um balanço entre vida pessoal e trabalho. A base da relação no trabalho é confiança, entendeu? Os dinamarqueses, eles confiam muito nas pessoas, né? E eles te dão condições de trabalho, te oferecem um ambiente extremamente saudável e confiam. É óbvio que querem resultados, sim, mas dentro de um contexto extremamente balanceado e saudável. Então é uma cultura muito gostosa de se trabalhar, muito gostosa, um ambiente de trabalho bastante bom e, enfim, é bastante diferente da cultura americana. Eu diria que todas as culturas têm seus prós e contras, né? E a cultura americana, para mim, ela é uma cultura bastante boa, do ponto de vista de orientação e resultado, de execução, accountability. A cultura dinamarquesa é uma cultura de buscar o resultado, mas de uma forma muito mais equilibrada, né? E saudável. Fora que visitar Copenhague não é nada mal também, né, Mauro? Cidade linda. Excluindo o frio, nada mal. Mas eu estava lá semana passada e estava de menos 7 a menos 2 todos os dias. Sei. Mas é maravilhoso. Mauro, até para entender, né, qual que são os planos da Coloplast no Brasil, como que vocês estão preparando a Coloplast para o futuro, quem está nos ouvindo e conhece a Coloplast, o que ela pode esperar da Coloplast? Algum spoiler aí que você pode dar pra gente? Bom, a gente acabou de fazer uma revisão estratégica e a gente está projetando, não só o Brasil, mas com toda a América Latina, a gente está projetando 5 anos, próximos 5 anos da empresa,
E o que as pessoas podem esperar, tanto no Brasil como na América Latina, é cada vez mais a gente aumentar a nossa participação de mercado. Felizmente, a gente é líder de mercado onde a gente está presente, né? Em todos os lugares que a gente está presente, a gente é líder de mercado. A ideia é manter essa posição e até ganhar espaço, né? A ideia, especificamente para o Brasil, é dobrar de tamanho em 5 anos. Né? Em 5 anos é um objetivo bastante ambicioso. E isso vem com o lançamento de novos produtos, com ganho de market share e crescimento espontâneo de demanda, né? O próprio mercado vai crescer mais. E acesso também é uma área bastante importante, porque existe uma linha de produto que são os catéteres para continência urinária, que ainda o acesso ele é bastante restrito no Brasil. Né? Então, no momento que a gente conseguir ampliar o acesso da população a esses catéteres, esse é um mercado bastante grande. Então, isso é uma alavanca de crescimento para a gente. A gente está num processo bastante avançado de desenvolvimento da liderança da Coloplast no Brasil, de capacitação da nossa linha de frente, da força de vendas. A gente veio com um novo modelo de treinamento, uma abordagem muito mais balanceada entre relacionamento, benefício e também posicionamento mais definido em termos de habilidade em vendas e tudo isso, né? Um pouco do modelo da Pharma a gente trouxe para cá. Sim. A questão de acesso, a gente montou uma área de acessos na empresa que eu diria que hoje a nossa área de acesso ela se equipara a uma área de acesso de uma empresa farmacêutica. Isso não é normal. Eu acho que esse é um grande diferencial que a gente está criando. A gente fortaleceu muito uma área de acesso aqui, né? Que não é muito o comum nas empresas de medical device. Sim. Então, o acesso para nós é uma área bastante estratégica. E, Mauro, quando você fala esse crescimento de 5 vezes aí, eu tava dando uma olhada no sumário financeiro, a gente tá falando de faturamento 3,7 bi de dólares, né? Aqui no Brasil a gente tá falando o quê? Que é esse crescimento? Só pra gente ter uma ideia do tamanho ou Brasil ou América Latina. O crescimento da América Latina, o crescimento anual composto que a gente está apresentando para a América Latina é de 20% ao ano nos próximos 5 anos. Tá. Né? O Brasil é um pouco menor do que isso. Bastante desafiador. Mas os consolidados da América Latina são 20% ao ano. Mauro, o que você diria assim, você que já liderou diversos times, né? Qual que é o estilo de liderança do Mauro? Se você pudesse definir o teu estilo de liderança, qual que é? É interessante isso, cara, mas e pode parecer jargão, mas eu fui beneficiado por isso e eu tento implementar isso no meu dia a dia. Eu fui beneficiado por empoderamento. Então, para mim, empoderamento é a melhor ferramenta que a gente tem de desenvolver pessoas. Então, eu uso empoderamento no dia a dia para desenvolver minhas equipes. Eu tenho um balanço muito bom, na minha opinião, de visão de longo prazo com garantia e execução no curto prazo, né? Para mim não existe objetivo de longo prazo se você não entrega curto prazo. Então tem que ter um bom balanço, né? Então eu me caracterizo muito por isso. Eu sou uma pessoa de comunicação bastante direta, ou seja, para mim, quando eu comunico os objetivos para toda a organização, são objetivos bastante claros e tenho um tique nervoso por execução. Então, eu tenho um sistema meu próprio de follow-up para garantir a execução, mas ao mesmo tempo privilegiando o ambiente de trabalho, privilegiando o desenvolvimento das pessoas, né? Mas gerando resultado. As coisas têm que vir juntas, né? Então, eu diria que essas são grandes marcas que eu tenho e que eu procuro levar para sempre, né? Omar, nos seus tempos de liderança, quais são as crises mais complicadas que você já passou? Por exemplo, a pandemia foi uma situação complicada para o líder, Mauro? Nessa época da pandemia, eu estava me aventurando na área de logística. Eu estava trabalhando numa empresa de logística, logística para o segmento de saúde. E foi um grande desafio porque a pandemia ela era presente e ela acontecia para todo mundo, mas não podia acontecer para a logística, né? Então, assim, digamos, vacinas ou medical devices ou medicamentos, né? Existia a pandemia, todo mundo sofrendo, todo mundo em casa, voos cancelados, todo mundo parado, mas a indústria de medical device e pharma cobrando os mesmos SLAs, cobrando entrega no prazo, tudo isso. Sim. Ou seja, a pandemia não existia para a área de logística. A gente tinha que garantir todo o nível de serviço que existia antes da pandemia, sendo que quem faz a logística acontecer são pessoas, né? E por outro lado, na pandemia a gente teve um aumento de custo de frete, de material de embalagem, um aumento de custo astronômico, e que era público e que a indústria, que eram os nossos clientes, não reconhecia e não queria
compartilhar desses custos, ou seja, mantinham o mesmo nível de exigência em termos de nível de serviço e não queriam pagar por um custo maior, sendo que o custo era muito maior. Então, isso exigiu bastante e foi bastante desgastante. Outra experiência, outra crise que eu vivi, eu me lembro quando eu estava com a Baxter no Chile, eu vivi aquele grande terremoto de 2010, Sim. 9,2 graus, e que várias estradas, pontes quebraram, enfim. Uhum. E na época a Baxter ela era a única fornecedora de diálise peritoneal para o país inteiro. E a gente entregava direto na casa dos usuários, dos pacientes. E de uma hora para outra a gente se viu sem poder entregar na casa dos pacientes diálise. O nosso armazém era um armazém gigante, praticamente todo armazém com os pallets tombados, os nossos funcionários não queriam trabalhar com medo, né? Lógico. E o governo nos pressionando para entregar produtos, sendo que não tinha ponte, as estradas estavam comprometidas. Então foi uma situação bastante caótica e que me gerou um grande aprendizado, né? A gente sentou com o governo do Chile, com as Forças Armadas, fechamos uma parceria, as Forças Armadas nos ajudaram a esvaziar o nosso armazém e eles transportaram os nossos produtos com os próprios caminhões e barcos do governo e das Forças Armadas. Mas é uma experiência que foi bastante forte, porque você imagina, houveram pessoas que ficaram sem dialisar por 5, 6 dias. Né? O abdômen super distendido e, enfim, é aí que você vê o impacto do seu trabalho, né? E o quanto que o seu trabalho é importante. E quando não funciona, você realmente vê as consequências, né? Sim. Eu diria que foram 2 crises assim que para mim me marcaram bastante. Que legal. Olhando para o futuro, Maurício, daqui 5 anos, se olhar para trás, qual é aquele legado? O que você quer deixar para a indústria da saúde sobre o Mauro? Uma pessoa que ajudou vários líderes a se desenvolverem e pessoas que vão estar em posições de alta gestão em várias empresas. Uma pessoa que por onde passou deixou um ambiente de trabalho bastante saudável e que por onde passou os produtos que eu trabalhei, a população se beneficiou dos produtos das empresas que eu trabalhei. Então, eu acho que é isso, o legado é esse, né? De ter conseguido, de forma direta ou indireta, ter salvado ou melhorado a vida de muitas pessoas através dos produtos, através das minhas equipes, através dos líderes que eu consegui desenvolver, que eu ajudei a desenvolver, né? Eu acho que esse é o grande legado, né? Esse é o grande legado. Legal. Mauro, eu tô fazendo essa pergunta nessa temporada para todo mundo que participa aqui do Vioral sobre inteligência artificial, porque é o ano definitivo que as pessoas realmente estão usando. E eu tô perguntando para as pessoas assim, como é que você tem usado no teu dia a dia? Ou seja, que tipo de prompt você tem utilizado no teu dia a dia? Para que você tem utilizado no dia a dia? Para que a gente possa ensinar as outras pessoas que estão nos ouvindo assim, como que as pessoas têm feito usando, o que elas estão escrevendo nas IAs? Essa pergunta é super importante, interessante e que me tirou da zona de conforto. Assumo, me tirou da zona de conforto. Não a pergunta, mas a inteligência artificial e os prompts, eles me tiraram da zona de conforto. A Coloplast, ela tem um próprio prompt, que é o Kaya, né, que é o Coloplast Artificial Intelligence Assistant. É uma plataforma que é da empresa, que só os funcionários podem usar, super interessante, e é disponível para o mundo inteiro. Eu, pessoalmente, não uso tanto quanto deveria ou quanto poderia. E também, eu, pessoalmente, uso bastante o ChatGPT, que eu acho que é o mais simples que tem hoje em dia, né? Mas não uso com a frequência que eu poderia usar. E aí, na semana retrasada, a gente estava numa reunião aqui do comitê executivo, e aí eu até pedi para a diretora de comunicações e de digital aqui da empresa para ela marcar um treinamento para toda a diretoria. Legal. Então a gente vai contratar uma consultoria especializada em inteligência artificial para dar um banho de loja em todo mundo da diretoria. Legal. Porque eu não me crucifico por isso, eu sou de uma outra geração, mas tem que continuar se desenvolvendo e se atualizando. Então, eu resolvi nivelar por baixo o conhecimento de todo mundo da diretoria, inclusive o meu, e trazer uma consultoria especializada para começar a nos desenvolver e nos levar para um outro nível, para a gente conseguir acompanhar os movimentos do mercado. Então é isso, ou seja, é algo presente, não tem volta, a gente tem que se atualizar, tem que aumentar o nível de utilização, e para mim isso é uma necessidade de sobrevivência. Hoje, para mim, é uma necessidade de sobrevivência e que a gente tem que correr atrás. Quem não tem fluência nisso vai ter que correr atrás. Eu diria que
É como o falar inglês há 30 anos atrás. Boa. É mais ou menos isso. Quem não fala inglês há 30 anos atrás, quem não falava, não tinha perspectiva. Né? Hoje em dia, a inteligência artificial acho que tem o mesmo nível de importância, ou mais. Mauro, que sensacional. Eu queria só agradecer você pela tua participação. Imagina. Se tem algo que ficou claro aqui hoje é esse impacto da sua liderança, da Coloplast, vai muito além do mercado, vai tocando vidas, muda realidades, que nem você falou. E desejar aqui para você um ótimo ano na Coloplast. Eu tive a honra de estar junto com seus distribuidores num momento, foi maravilhoso. Reencontrar grandes amigos também da indústria que estão aí na Coloplast. E dizer para você que ouviu até agora, eu deixo um desafio, compartilhe esse episódio com alguém que precisa ouvir essa história, seja um profissional de saúde, um líder em informação, alguém que ainda não conhece o impacto das tecnologias da Coloplast. Informação boa precisa ser espalhada. Mauro, obrigado pelo tempo e por compartilhar tanta sabedoria. Obrigado a você pela oportunidade, um prazer. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você acaba de receber mais uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Esperamos que a conversa de hoje tenha inspirado novas perspectivas e despertado sua paixão pelo universo da saúde. Se você gostou, não esqueça de nos seguir no Instagram e de compartilhar esse momento com seus colegas. Nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de podcast para que você possa ouvir onde e quando quiser. Muito obrigada por estar conosco. Até o próximo encontro!